O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com uma autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Meus irmãos e irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se um instante. Nós temos hoje um trecho do texto do Evangelho de Marcos. É um trecho que eu gosto muitíssimo. E todas as vezes que eu leio esse trecho, seja na Santa Missa, seja em algum momento de retiro, ou em alguma reflexão ou formação, me vem esse texto de uma maneira muito bonita, porque quando fala que Jesus, ele escolheu primeiro ele chamou aqueles que ele quis, e depois, dentre estes, ele escolheu 12. A primeira ideia sempre é essa: Jesus chama a todos nós, todos nós somos chamados por Deus. Todos nós que estamos aqui, neste momento, para essa Santa Missa, nós fomos chamados de uma maneira muitíssimo especial a estarmos aqui. Você que está em casa, por exemplo, também você foi chamado por Deus a, neste momento, rezar conosco, colocar as suas intenções e sentir-se também nominado, como aqui foram nominados os 12 discípulos. Todos nós fomos chamados. E este trecho aqui me lembra de uma maneira muito carinhosa e de maneira muito especial o nosso batismo. Porque aqui Jesus, no momento depois de oração, chamou os seus 12 discípulos, dentre aqueles outros que o estavam seguindo, mas ele chama a mim e a você que está aqui, você que está em casa, ele chama a cada um de nós quando nós fomos batizados. O batismo é a eleição que Deus faz com cada um de nós. E nesse momento em que fomos batizados, quando crianças ou quando adultos, independente de como isso tenha acontecido, naquele exato momento nós fomos nominados discípulos de Jesus. E por que isso? Todos nós que participamos algum dia do sacramento do batismo, a gente vê que em um determinado momento, no batismo propriamente dito, quando o padre vai derramar a água sobre a fronte da criança, ou quando ele vai mergulhar a criança, cada paróquia faz de uma maneira, naquela água, o padre chama aquela pessoa, ou adulto, ou criança, pelo nome. O batismo só pode ser realizado nessa circunstância, quando você diz assim: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento, aquela pessoa, ela foi nominada, foi chamada por Deus para ser discípulo ou discípula. Por isso que nós dizemos que o batismo ele é muitíssimo importante na nossa igreja. O batismo, ele é aquela, a gente fala porta de entrada, talvez o símbolo não seja muito correto, mas é a porta de entrada, eu diria oficial, então, porque desde quando nós somos concebidos, nós somos criaturas de Deus. Mas naquele momento do batismo, você é inserido numa comunidade cristã, para como irmão e irmã do outro, da outra pessoa, você passa a viver aquele momento em comunidade evangelizadores. Aquele compromisso que você teve lá no batismo, você vai assumindo ao longo da sua vida. Mas, em alguns momentos, nós nos perdemos nesse batismo. Às vezes, nós vamos levando uma vida que não é muito agradável, não é? Sejam com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso testemunho.
Nem sempre o batismo, ele é assumido, ou a gente esquece dele. E aí, nesse outro momento, pode ser que Deus te escolha, depois de um momento, talvez, de muitas fragilidades, de muitas dificuldades, de muitos sofrimentos, pelo seu afastamento, Deus vai lá e te busca de novo. E mais uma vez, Deus vai lá e te chama pelo nome e diz: venha, porque você pertence a mim. Quando nós somos batizados, Deus diz assim: olha, você é propriedade minha. O selo que eu estabeleço, a aliança que eu estabeleço com você, ninguém, nenhuma outra religião, nenhuma outra circunstância, nenhuma situação, isso deixa de existir. É aquele selo que nos levará de novo para Deus. Então, quando nós lemos esse trecho aqui, seria muito importante que todas as vezes que você que está em casa, você que está aqui, ouvir esse texto, primeira coisa, lembre disso: olha, esse texto me lembra quando eu fui batizado. Me lembra não por lembrança de lembrar, a não ser que você seja adulto quando batizado, mas isso tem que me fazer memória do batismo que eu recebi. Segunda coisa muito importante é você saber assim, naquele momento, quando, por exemplo, está aqui, Jesus designou os 12, Simão, Pedro, Tiago, coloque o seu nome, Air, Ziara, o nosso irmão Guilherme e assim por diante. Coloque aqui o seu nome pensando assim: nesse momento é Jesus quem me chama. Jesus me conhece pelo nome, com as minhas alegrias, com as minhas dificuldades, com os meus erros, com os meus acertos. Jesus aqui não está impondo condição, está te chamando pelo nome, está chamando a mim. Então eu, como padre, tenho tantos defeitos, tantas dificuldades, tantos erros. Mas eu sei que Deus me chama a si mesmo, porque confia em mim a continuação da sua palavra. Porque, Ele me quer perfeito, mas sabe que na minha humanidade eu não vou ser perfeito como Ele gostaria. E você também que está aqui. Quantos erros nós temos, quantas dificuldades, mas isso não é impedimento para que a gente siga e seja um evangelizador. Então, nesta missa de hoje, vamos nos sentir chamados, iluminados, trazidos para perto do coração de Jesus. E é isso que Ele pede e espera de cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.